Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Salvador. Nós te louvamos porque o Senhor nos libertou, Pai, do império das trevas e nos transportou, Pai, para o reino do Seu amor. Ó Deus, e agora nós podemos servir, Pai, ao Senhor, nós podemos cantar louvores, nós podemos, ó Pai, viver em igreja, em comunhão, nós podemos, Pai, ter esperança no Senhor. Ó Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou como povo Seu, Pai. Ó Deus, nós somos gratos por estarmos aqui na Tua casa, Pai, para aprendermos da Tua palavra. Hoje, Pai, nesse estudo especial, que o Senhor venha falar com o coração da Tua igreja, em especial aos diáconos, ó Pai, que eles possam, Pai, sentir, Pai, privilegiados de estar servindo ao Senhor. Estejam chamados, Pai, para estar à frente, para estar, Pai, a serviço da Tua igreja. Deus, desperta o nosso coração, para entendermos, Pai, que o nosso pecado, o nosso orgulho, Pai, de nada vale, e que o sentido da nossa vida é servir ao Senhor para todo sempre, Pai. Cuida de nós, fala nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito na oração, hoje nós temos uma temática especial, né, no nosso estudo. Como é importante nós aprendermos a servir ao Senhor. Isto é tanto para aqueles que são eleitos e são direcionados para esse serviço, como para toda a igreja. Nós somos liderados por um Deus que escolheu ser servo. Jesus é o servo e nós vamos observar um pouco sobre esse serviço nessa noite. Nós vamos ter 4 aulas relacionadas a esse tema. Nós estamos refletindo sobre o serviço na nossa igreja e na aula de hoje nós vamos perceber sobre a mudança na mente, o privilégio do chamado de Deus, a confirmação dos membros para o cuidado da igreja do Senhor. O texto que fala sobre isso de modo mais claro é o texto de Atos, no capítulo 6. Convido os irmãos a todos deixarem aberto a Bíblia em Atos, capítulo 6, para nós refletirmos e pensarmos sobre a necessidade da igreja no período apostólico e então a bênção, né, de ter homens dispostos a servir ao Senhor nessa área física da igreja, né? Atos capítulo 6, nós vamos observar do versículo 1 ao versículo de número 7. Atos capítulo 6, do 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando,
lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A necessidade de ter diáconos é uma necessidade que vem desde o período apostólico. Antes, e nós vamos meditar e perceber também, olhando para o Antigo Testamento, que havia o serviço, como o próprio disse no início, o próprio Senhor Jesus, ele tem esse esmero, essa dedicação de servir. Ele é o servo descrito em Isaías, mas de modo mais prático, os diáconos são instituídos a partir do capítulo 6 de Atos. Surgiu essa necessidade, como nós observamos agora, por conta da distribuição, as ofertas, o socorro que eram dados às viúvas. Na época, o povo de Israel era instruído a olhar para o órfão, olhar para a viúva, olhar para o pobre, para o estrangeiro de um modo especial, mas ali, na igreja do Senhor, eram esquecidos aqueles que eram da igreja, mas que não tinham sangue judeu. Então, surgiu uma dissensão, uma dificuldade, porque algumas pessoas da igreja estavam sendo assistidas, mas outras pessoas da igreja não estavam recebendo cuidado. Então, esse aspecto da igreja é de fato uma necessidade. Nós temos que olhar, sim, para a realidade física, a realidade daqueles que precisam de cuidado, de modo geral, não de modo particular, específico, e olhar, talvez, o trabalho dos diáconos, né, como uma lista de, talvez, três regras, né, de cuidar para que o pregador tenha a sua garganta hidratada, cuidar da proteção, cuidando das portas da igreja, ou cuidar da questão da cesta básica, né? Essas são, sim, 3 áreas de necessidade de serviço, mas existem ainda muitos outros, e nós que precisamos prestar atenção, atentar às necessidades de serviço para atender, tanto aqueles ordenados, como aqueles que também não são ordenados, né? A Igreja Presbiteriana, ela, no seu documento principal, né, na sua Constituição e nos outros registros, fala que as mulheres podem ajudar os diáconos, né? A nossa Igreja Presbiteriana Central, já no início, quando houve a organização, 75 anos atrás, tinha uma junta samaritana. Junta samaritana. Contava com os diáconos eleitos da igreja e também com algumas mulheres piedosas que os auxiliavam nessa área social da igreja. Então, nós temos muito a fazer, muitas necessidades. Deus precisa mudar a nossa mente, Deus precisa abrir os nossos olhos, mudar o nosso coração, mudar as nossas atitudes, porque às vezes nós, como a igreja, naquele período apostólico, observamos algumas áreas, mas esquecemos de outras. Observamos a necessidade de algumas pessoas, mas nos esquecemos de outras pessoas. Que Deus nos ajude, como igreja do Senhor, a olhar para esse aspecto. O versículo de número 2 fala também ao nosso coração sobre a prioridade da igreja do Senhor, prioridade que os apóstolos entenderam a partir de Jesus Cristo, que em um dado momento falou para eles que eram para eles prepararem a mesa, porque eles iam ceiar. Então, aquele aspecto espiritual da mesa ficava por conta do Senhor Jesus Cristo.
ele traria a mensagem, o ensinamento, ele cuidaria de trazer a questão espiritual, e os discípulos foram então instruídos para que eles preparassem um ambiente, para que eles preparassem a mesa. O local da primeira ceia foi preparado pelos próprios discípulos, mas agora, em Atos, Jesus não estava presente fisicamente, apenas espiritualmente. E ele agora colocou sobre a responsabilidade das mensagens, a responsabilidade de trazer o aspecto espiritual para com os apóstolos. Mas, por conta das demandas, e no caso aqui era a demanda física do cuidado daquelas viúvas, o aspecto espiritual estava deixando a desejar. Eles não estavam conseguindo atender o chamado inicial da igreja, que é de ser porta-voz dos céus. Porque a questão da oração, a questão da palavra do Senhor estava ali sendo prejudicada porque eles não estavam conseguindo servir às mesas. E nós precisamos observar isso, irmãos. Nos atentar quando nós estamos ouvindo a mensagem do Senhor, porque esta é a prioridade. As outras coisas nós fazemos também, mas quando tem algum pregador trazendo a palavra, nós devemos, como igreja do Senhor, todos nos atentar a esse aspecto. Essa é a prioridade. Por isso, os irmãos, diáconos, muitas vezes chamam a atenção de uma criança, algumas outras vezes auxiliam para que alguma coisa não atrapalhe, não interrompa a preleção, por conta que o oráculo de Deus é o aspecto prioritário da igreja. As outras coisas precisam ser trabalhadas para que essa área, a área da mensagem, seja o foco de todos os presentes, de todos aqueles que somam ao corpo do Senhor. Além disso, o versículo 3 mostra que há uma distinção também de serviços. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Estes homens seriam de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. 3 características que os próprios apóstolos precisavam ter: ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria e ter um bom testemunho. Nós precisamos, todos nós, igreja do Senhor, mas ainda assim aqueles que são chamados à liderança. Porque junto com a liderança vem a cobrança, junto com o aspecto oficial vem também o olhar de todos. Então, se você antes servia ao Senhor em uma área, sem um cargo, você fazia sim para o Senhor, você o servia cheio do Espírito Santo, com sabedoria, com testemunho, mas agora que há um chamado, agora que há um cargo, agora que há de forma oficial, que você é representante desta área da igreja, agora dobra a responsabilidade. Agora é necessário que no caso aqui, os homens suportem o peso da responsabilidade. É necessário também cada um aqui, com suas características, com sua responsabilidade, que a gente suporte aquele chamado que o Senhor nos deu. Então, no versículo 5, nós observamos a realidade da eleição. Aqueles homens são chamados por Deus, mas temos também a confirmação da igreja. A comunidade dos cristãos da época, os discípulos ali reunidos gostaram da ideia e elegeram alguns homens. O primeiro, o mártir Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se existe
um homem, né, que poderia ser o modelo dos diáconos. Nós temos aqui Estevão, vem à frente, né, daqueles que são eleitos. Do versículo 8 ao versículo 15, nós temos uma descrição do que aconteceu com Estevão. Estevão vai até o Sinédrio, prega para os judeus, confronta, ele se posiciona cheio do Espírito Santo, ele então é pego, preso. Estevão é interrogado, ele se defende, o capítulo 7 fala sobre isso, e o capítulo 7 encerra com a morte de Estevão. Nós não sabemos quanto tempo durou entre a eleição e a morte daquele homem, mas ele entregou tudo que ele tinha. E nós precisamos pensar sobre os cargos, responsabilidades, serviços que Deus nos chama e nos elege. E ir até o fim, até o último suspiro, até a última força, até encerrar, no caso dos oficiais, o mandato, no cargo de outras responsabilidades, até fechar o ciclo, ou até o Senhor nos buscar. Que tenhamos responsabilidade, que aquela eleição, né, de Estevão, que ele levou até o fim dos seus dias, que seja também tomado para nós como modelo, que o Senhor nos traga esforço, nos traga boa vontade para servirmos segundo o chamado do Senhor e segundo o período que o Senhor nos der, com toda nossa força. Além disso, há também o versículo de número 6, fala sobre a ordenação. Eles são eleitos, mas também recebem a bênção do Senhor através ali dos apóstolos. Eles são apresentados, aqueles que foram eleitos, os apóstolos oram e lhes impõem as mãos. Essa cerimônia do passado é replicada a cada momento que há uma ordenação na igreja. Os presbíteros são ordenados e os diáconos são ordenados. A igreja presbiteriana, ela até acrescentou uma parte, né, do trecho dos seus escritos, porque antes ficava sem saber se o diácono ele era também em disponibilidade, né? No passado não, mas agora o papel da igreja presbiteriana, né, a nossa direção, o nosso texto que dirige os nossos passos fala que agora o diácono também fica em disponibilidade. Então, desde antes, se você é ordenado, se lhe impõe as mãos, você é diácono agora para sempre, até o fim, né? Agora, com esse acréscimo, né, na constituição da igreja, né, nas palavras, né, que dirigem a nossa igreja, agora também o diácono fica em disponibilidade. Então, se ele estiver em outra igreja presbiteriana, ele também pode auxiliar quando necessário, ele não fica só preso à igreja local. Então, para os irmãos entenderem, né, que a ordenação é algo que o Senhor nos dá para a vida inteira. Nós aprendemos, nós somos chamados e agora responsáveis por uma direção de trabalho. E com isso, e através disso, homens de Deus escolhidos, mulheres de Deus escolhidos para tarefas diferentes, missões diferentes, nós temos então o crescimento da igreja. O versículo de número 7, por mais que esteja em uma perícope diferente, ele tem uma ligação, uma conexão muito forte com o versículo 1 até o versículo 6. O texto fala que, a partir disso, crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A pregação de
Estevão no Sinédrio foi responsável, penso eu, por muitas conversões. Muitos que naquele momento se revoltaram, mas que depois de um tempo creram no Senhor Jesus. O nosso esforço não é em vão, irmãos. Nós trabalhamos para que a glória de Deus se estenda e alcance mais e mais pessoas. Os apóstolos, no início do texto, falaram que eles estavam sendo interrompidos na sua função principal, que era a questão da oração e a questão da pregação, porque as demandas eram muitas. Eles precisavam atender as viúvas e não tinham, por conta de tempo mesmo, oportunidade de servir melhor quanto à oração, quanto à pregação do Senhor. Mas agora, com esses homens levantados por Deus para esse ofício, nós temos a expansão, nós temos um crescimento muito maior da igreja do Senhor. Nós precisamos pensar nisso, refletir nisso, irmãos. O que nós temos feito para que o reino de Deus avance, para que a palavra de Deus alcance outras pessoas? Talvez é auxiliando no ofício do diaconato, ou talvez é compartilhando a mensagem do Senhor nas nossas redes sociais, compartilhando talvez um pregador que você nem conheça, mas que você está cooperando para que a mensagem dele alcance outros cantos, outras pessoas. Hoje estava observando o Instagram da igreja, a rede social da igreja, e lá dá para ver quantas pessoas observaram as mensagens a partir deste que postou e a partir de outras pessoas que repostaram. Quantas pessoas mais poderiam ser alcançadas se nós nos comprometêssemos com o compartilhamento da mensagem, Existem seitas, existem pessoas que não têm uma fé bíblica, mas que se comprometem a comprar literatura da sua religião e doar às pessoas para que essas pessoas se convençam daquela mensagem. Quantas Bíblias nós compartilhamos? Quantas pessoas nós acompanhamos para que essas pessoas ouçam a palavra do Senhor através de nós? Nós precisamos refletir. O que nós podemos fazer? Como nós podemos servir ao Senhor? Talvez é fazendo o serviço físico, para que o serviço que é espiritual seja então alcançado por mais pessoas. Homens cheios do Espírito Santo escolhem que agora vão cumprir uma tarefa que parece que não está nem um pouco relacionada com o Espírito Santo, que é auxiliar aquelas mulheres que eram viúvas. Mas, além de serem instrumentos na vida daquelas mulheres, eles abençoaram também a igreja como um todo, porque agora os apóstolos poderiam se desdobrar e se esforçar mais na oração e na pregação da palavra. Que Deus nos use. Quero refletir com os irmãos em alguns focos de serviço. Nós precisamos olhar esses três aspectos. Devemos observar que nós estamos cumprindo com um serviço para Deus. Em nome de Deus, para a honra do Senhor, é que nós trabalhamos. Seja afinar um violão, seja você levar alguém em casa, nós estamos trabalhando para Deus. Nós estamos lá cumprindo com uma função em nome do Senhor. O Senhor Jesus está lá representado por você. Então nós precisamos entender, que a nossa mente esteja com foco em Jesus Cristo, foco no Senhor. Além disso, precisamos observar que nós estamos servindo a igreja, para a igreja, para a edificação, para o crescimento. Devem ser
os focos do nosso trabalho. Eu estou aqui, né, como os irmãos às vezes fazem, carregando cadeiras. Eu estou auxiliando aqui uma criança para que a igreja do Senhor, no futuro, ou num presente próximo de alguns instantes, daqui 10 minutos, esteja mais forte, fortificada através do meu serviço. Existem diversas áreas que nós podemos servir, mas infelizmente a área da diaconia é desprezada, pois nós trabalhamos por trás das cortinas, por trás do foco. Servir é contracultural. As pessoas não querem servir, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem ser servidas. E nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, que escolheu edificar a igreja com o seu serviço. Ele produziu novos discípulos e ele também cuidou desses discípulos. O aspecto físico foi então trabalhado pelo Senhor Jesus também. Além disso, nós podemos ter foco também de serviço para toda a comunidade. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Patrocínio. Os irmãos que estudam no IBEL vão servir em algum bairro, em alguma cidade, talvez aqui em Patrocínio, talvez em outro lugar. Nós não podemos olhar apenas para Deus, apenas para a igreja, nós temos como um tripé de serviço. Nós devemos olhar sim para a comunidade. Quais coisas precisam ser atendidas? E nós temos exemplos muito abençoados, né? Os irmãos que começaram o IBEL, o serviço social deles, né? Muitas vezes eu encontro alguma irmã idosa, algum irmão idoso que fala que recebeu de alguma forma cuidado por parte dos missionários. Estavam há 100 anos atrás servindo e também levando a mensagem do Senhor. Assim como Estevão, uma coisa não anula a outra, mas se complementam. Nós devemos pregar o Evangelho, mas também devemos servir aqueles que estão ao nosso redor, servir a comunidade. Nosso trabalho se estende para ajudar outras pessoas além da igreja do Senhor, além das pessoas que estão na igreja. E quando isso acontecia de modo mais forte, né, a igreja lá em Atos 2, nós vemos a igreja estendendo, contando com a simpatia. Mas se nós não fazemos nada pela comunidade, se nós não servimos, se não somos diáconos lá fora, como nós podemos contar com a simpatia, como nós podemos alcançar outras pessoas além dos limites da igreja? Nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos de uma mudança. O nosso trabalho, o nosso serviço não acaba aqui nos nossos serviços litúrgicos. Nosso trabalho, nosso serviço se estende para os lares, se estende na vizinhança, no bairro, na cidade. E nós precisamos ter esse olhar, essa sabedoria. Nós precisamos perceber, assim como os apóstolos perceberam a necessidade daquela época, como nós podemos servir além, nos limites, né, da nossa igreja, além das paredes. Quero também trazer algumas observações quanto a melhorias que precisam acontecer na nossa mente. Nós precisamos ter uma melhoria que é intelectual. A nossa mente, ela não é uma parte do nosso corpo que não desenvolve. Algumas partes do nosso corpo cresceram, mas já estão agora enquadradas no seu lugar.
a nossa mente ela continua com desenvolvimento. A partir do nosso esforço, a partir da nossa disposição, nós podemos crescer, nós podemos desenvolver mais. Eu fiz questão de colocar um homem mais velho, estudando, um livro na figura, pois muitas vezes nós achamos com a idade, depois de recebermos várias informações, de que acabou, de que nós não temos mais nada a aprender. Isso faz com que a gente tenha uma atrofiação intelectual, ao invés de ter desenvolvimento, ao invés de ter mais sabedoria, nós mostramos que às vezes nós somos como crianças, que olhando para uma história já conhecida, como a história de Noé, fala assim: não, eu já sei tudo sobre Noé, não tenho nada para aprender hoje. Às vezes nós fazemos isso, adultos. Isso é terrível. Nós teremos essa reflexão sobre diaconia e faço isso com muita humildade. Tenho muito que aprender com os irmãos, mas nós precisamos nos desdobrar para cumprir com as necessidades da igreja. Se isso for necessário, que a gente faça mais cursos. Se for necessário para que melhore o meu serviço, que eu busque em outros livros, em outros mensageiros de Deus, para que eu cresça intelectualmente. Nós precisamos melhorar a nossa mente também no sentido emocional. Nós precisamos ter disposição para crescer. Às vezes, homens adultos colocam tudo a perder por coisas simples que poderiam ser resolvidas com conversas. Nós precisamos ter maturidade, ainda mais aqueles irmãos que foram ordenados para esse ofício, pois as críticas certamente vão vir. Se existe uma área da igreja que é criticada, é a área da diaconia. Ninguém quer fazer, todo mundo quer mostrar como deve ser feito. As críticas são naturais, pois nós vivemos em um povo pecador, regenerados pelo Senhor, mas ainda em processo de santificação. Naturalmente, nós mesmos vamos ter alguns momentos que a nossa mente vai falhar, vai enfraquecer. Nós precisamos ter disposição para crescer, para decidir. Eu sou adulto, eu sou alguém que foi chamado para esse cargo, para essa área, e eu vou fazer, custe o que custar. Servindo ao Senhor, servindo à igreja, seja servindo na sociedade. Nós também precisamos de melhoria na nossa mente espiritual. E nós vemos a pessoa mais madura das Escrituras, Jesus Cristo, servindo. Não é maduro aquele que cruza os braços, não é maduro aquele que aponta as coisas que precisam ser feitas. É maduro espiritualmente aquele que entendeu que eu nasci para servir a Deus. Que sigamos o caminho do servo sofredor, aquele que se dispôs a fazer o que nenhum de nós queríamos fazer, morrer pelos pecadores, resolver assumir a bronca, a responsabilidade espiritual de todos. Nós recebemos outras instruções bíblicas quanto à diaconia, de que ele precisa ser um homem que lidera bem a sua casa, que lidera bem os seus filhos. Para isso, é necessário que ele sirva a sua esposa, é necessário que ele sirva os seus filhos, é necessário que ele tenha essa disposição para servir, para ser eleito na igreja, para ser ordenado na igreja, ele precisa estar disposto a cumprir com o que Deus nos chama. E por fim, trago 3 bons pensamentos, quero que os irmãos tragam para a vida. Primeiro, bom pensamento, traga isso para a sua mente. Estou servindo ao Senhor e não aos homens.
É a palavra de Deus que conduz a nossa mente a pensar assim. Colossenses 3:23 fala: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então traga para sua mente, constantemente, traga para sua mente: estou servindo ao Senhor e não aos homens. Em qual área o irmão trabalhar, em qual chamado o Senhor trazer para você. Estou servindo ao Senhor e não aos homens. É importante também trazer para a mente o pensamento de que é um privilégio servir a igreja do Senhor Jesus. Nosso irmão Paulo falou isso em sua oração, mas nós encaramos como privilégio ou como fardo servir na igreja. Seja como professor, seja como oficial, seja na evangelização. É um privilégio ou é um fardo? O cargo que você recebeu, a área que você está agora trabalhando, né? No caso de muitos irmãos aqui, alunos do IBEL, isto é um privilégio poder se preparar, privilégio nós estarmos hoje à noite em um curso ensinando sobre diaconia, porque muitos não têm esse privilégio. Muitos de outras igrejas, muitos de regiões onde nem existe igreja, vão aprender como, vão receber, né, instrução como. Nós precisamos encarar cada parte do nosso esforço cristão como um privilégio de servir em casa, um privilégio de servir na igreja, um privilégio de servir no mundo. E esse é o terceiro pensamento que eu quero que os irmãos tragam à mente. As obras da igreja são luz para as nações. É necessário nós renovarmos a nossa mente para servirmos ao Senhor além dos limites do templo, servirmos ao Senhor no mundo. O texto fala de Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, além do que o texto de Efésios 3:7, que fala que quando nós somos constituídos ministros, conforme o dom da graça de Deus concedido, segundo a força operante do seu poder, pensando no ministério que o Senhor nos trouxe, nós precisamos abrir os nossos olhos, não nos conformando com o que existe do lado, não nos conformando com os serviços que talvez nós já estamos prestando. Irmãos, existem muitas coisas que ainda precisam ser feitas e que não são feitas porque não tem gente disposta a fazer. Precisamos que a nossa mente seja renovada para que os nossos pensamentos sejam de esperança, os nossos pensamentos sejam os pensamentos que Deus traz nas Escrituras, de transformação. É um privilégio, sim, ser chamado por Deus, ser um ministro do Senhor, mas do que vale se nós nos conformarmos a tudo ao nosso redor? Nós precisamos ser, como nós éramos chamados, né, de protestantes. Nós temos protestado tão pouco. As injustiças sociais, as injustiças vinculadas ao governo, seja em todas as instâncias, as coisas que acontecem do outro lado da rua e nós estamos esperando que alguém faça, nós terceirizamos a responsabilidade. Irmãos, se nós nos comprometermos, há espaço para todos servirem, e para servirmos de uma forma que a luz do Senhor vai ser levada e ser como farol para
aquele que está no navio, como aquele que atrai. Israel deveria ser luz para as nações. Nós, igreja do Senhor, devemos ser luz para as nações. E isso está relacionado ao nosso serviço. Se nós não servirmos para nada, é melhor que o Senhor nos busque, então. Melhor que a gente encerre, então, a nossa carreira aqui na terra. Mas se nós estamos vivos, é porque o Senhor ainda tem muito trabalho a ser feito e vai ser feito através da igreja do Senhor. Nesses últimos instantes, nós temos pelo menos 5 minutos aí para nós conversarmos. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma colocação, quiser ser feita, os irmãos podem ficar à vontade. Levante sua mão, né, se você tiver esse desejo, para nós respondermos ou auxiliarmos em alguma área, ou termos a sua contribuição. Não tendo, vamos orar então, pedindo ao Senhor Jesus que nos ajude. Sim. O presbítero Natanael contribuiu trazendo a lembrança, né, que não existe hierarquia na igreja, né? Todas as áreas se complementam, todos os cargos se complementam, e principalmente quanto a diáconos e presbíteros, há essa confusão, né? E até conversando com alguns jovens, né, um período atrás, falei que diante da necessidade da igreja, em alguns momentos eu preferia até não ser pastor para poder aceitar essa incumbência e ser diácono aqui na igreja central, dada a necessidade que nós estávamos há pouco tempo atrás. Nós precisamos ter um coração disposto a servir. A área, o cargo que o Senhor nos direcionar é apenas um detalhe. Como o presbítero bem disse, né, nós somos um corpo, um dedo não é mais importante que o outro. Nós precisamos de todos os membros, né, trabalhando e servindo ao Senhor. Mas, alguém? Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nós pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia para que o Senhor nos dê um coração consagrado, uma mente renovada, olhos atentos, mãos dispostas a servir. Nos ajuda, Senhor, que esse curso, que esse período, Senhor, que nós, como igreja do Senhor, vamos refletir nesse mês, seja para a sua glória, Senhor, e que seja útil, Senhor, para que a igreja do Senhor trabalhe mais e mais, tanto os irmãos da igreja central, como aqueles irmãos também que estão se preparando para o ministério como evangelistas, Senhor. Cuida de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.